Certa vez ouvi a respeito de Tomás de Aquino, que quando ele ainda era jovem no mosteiro, era tão focado nos estudos que seus colegas o viam como alguém que nem parecia ser da mesma espécie deles. Parecia viver outra realidade, uma realidade desvinculada da vida deste mundo. Então, um dia, esses colegas resolveram lhe pregar uma peça. Enquanto Aquino, como era conhecido por sua origem, estava na torre, concentrado em suas reflexões, eles começaram a gritar do pátio que havia um burro voando no céu. Gritavam mais ou menos assim: Aquino, venha ver o burro voando! Tem um burro voando, Aquino! Em pouco tempo, Aquino apareceu à janela olhando para as alturas, procurando o dito animal voador. Aí, é claro, todos começaram a rir e, como que comprovando a sua teoria de que ele vivia tão concentrado nos livros que desconhecia a realidade ao seu redor, disseram mais ou menos assim: Aquino, Aquino, você não sabe que burro não voa? E a isso Aquino respondeu: disso eu sabia, só que pensei que seria mais fácil um burro voar que um cristão mentir. Entre tantas maravilhas que esse intelecto abençoado do filósofo Tomás de Aquino nos legou, uma das mais famosas e interessantes foi a que ele denominou as 5 vias da prova da existência de Deus. Ele se baseou em Aristóteles, o chamado pai da lógica. Aquino acreditava haver 2 formas de demonstrar a verdade. Uma com foco na causa e outra com foco nos efeitos. Como Deus é tão misterioso, olhar para ele diretamente nós não conseguimos. Assim, fica sobrando a possibilidade de olhar para ele pelo que ele faz, ou seja, pelos efeitos de sua existência, por aquilo que ele cria, aquilo que dele decorre. E daí podemos inferir o que ele é. Apesar, então, de reconhecer que Deus seja incompreensível, Tomás de Aquino entende que Deus não seja impensável. Mas ele não queria partir da visão cristã. Ele queria fazer essa análise partindo do raciocínio lógico universal, de princípios filosóficos, axiomas válidos para ateus, pagãos, muçulmanos, pessoas de todas as religiões, de todos os tipos e de todos os tempos. Para Tomás de Aquino, se qualquer pessoa pode rejeitar os textos bíblicos, por outro lado, ninguém poderia rejeitar em sã consciência teses elaboradas com base na razão. E daí, então, começa o seu estudo sobre Deus baseado na razão. Mas a questão é como começar o estudo sobre Deus? Saber se ele existe? Ou começaremos sabendo como ele é? Se perguntava. Saber se podemos conhecê-lo? Mas como saber se Deus existe se não se sabe ainda como ele é? Como poder afirmar como ele é se ainda nem se sabe se existe? Como saber se existe ou como é se ainda nem se sabe se pode conhecê-lo? Essas questões nos remetem ao estudo que Tomás de Aquino fez sobre a essência e a existência. A essência é aquilo que define o que uma coisa é, um ser é. Por exemplo, vamos falar aqui do super-homem. Quem é?
Ah, um homem que veio de um planeta muito distante, numa fuga desesperada de seus pais, enquanto o seu planeta entrava em colapso. E em comparação com os humanos aqui da Terra, ele é muito forte, ele ainda voa, e isso, mais aquilo outro. Ah, essa é a essência, aquilo que define o que ele é. Mas daí vem a pergunta: ele existe? Não. Esta é a resposta. Então, explicar uma coisa não desfaz a questão se ela existe. A questão permanece. Quando queremos saber o que é, não é o mesmo de sabermos se existe. O que pode ser explicado como essência, talvez não exista, mas talvez exista. Não existe só porque pode ser explicado. Ao construir um automóvel, a sua essência precedeu sua existência. O construtor poderia explicar em detalhes o que construiria antes de construir, mas ele passou a existir apenas quando de fato ele foi feito. E quanto a Deus? Ele é só essência, mas não existência? Ele existe de fato? Daí então, Tomás de Aquino segue alguns caminhos da razão para apresentar uma prova, ou como ele diz, uma via da prova da existência de Deus. A primeira via é chamada de via do movimento, ou via do primeiro motor, do primeiro motivo, da primeira razão, da primeira causa, aquilo que move o outro, aquilo que é a razão do outro ser ou do outro fazer, do outro acontecer. Todo efeito de movimento teve uma causa que moveu. Todo efeito é efeito de alguma causa. Uma bola que se move foi arremessada ou foi impactada, algo a fez mover. Qualquer coisa que nasce foi gerado por outro que foi sua causa. Uma semente que brota veio de uma árvore que a desenvolveu, e esta veio de outra, e assim cada efeito teve uma causa e esta também sua causa. Não há efeito sem causa. Só que as causas de agora são consequências de causas anteriores. As causas foram causadas, exceto a primeira causa. É isso que Tomás de Aquino e Aristóteles chamam de primeiro motor. Não tem lógica alguma pensar num infinito para o passado de efeitos buscando causas, efeitos buscando causas e assim por diante. É óbvio que tem de ter acontecido uma primeira causa, porque se não houvesse esse primeiro motor, não haveria um segundo, não haveria nada mais. Por lógica, ou seja, é exigência da lógica a existência do primeiro. Essa causa primeira que Tomás de Aquino chama de Deus, aquele que não foi causado, mas é causa. Ele é o primeiro motor, a primeira causa. A segunda via da prova da existência de Deus fala da natureza da causa eficiente. O que é causa eficiente? Causa eficiente é uma expressão usada por Aristóteles na sua teoria das quatro causas, que significa aquele que faz o ser como ele é. Então, se o primeiro motor, como o nome já determina, é o primeiro, nada há anterior a ele. Então, ele não pode ter sido feito por outro, ele não é efeito de outro. Ao mesmo tempo, ele também não pode ser anterior a si mesmo, pois senão ele existiria antes de si, e isso é um absurdo. Então, como ele passou a existir? Ah, não tem lógica falar que ele passou a existir do nada.
nem que ele fez a si mesmo, nem que ele teria sido feito por outro, já que ele é o primeiro. Então, só resta, por lógica, concluir que ele sempre existiu. Essa é outra exigência da lógica, pois se o primeiro fosse efeito de outro, o outro seria o primeiro, não ele. E por outro lado, ele não poderia gerar a si mesmo, pois nada pode ser causa de si. Então só resta, por lógica, compreender que este primeiro ser é eterno. Sempre existiu. E se sempre existiu, independente de qualquer outra coisa, não precisa de nada para ser quem é. Portanto, nada lhe faz falta, nada pode alterar o que ele é, nem a falta de nada pode fazer com que ele deixe de existir. Como disse Spinoza, tudo que depende de algo para existir pode ser extinto na falta do que precisa. Mas o que de nada depende além de si, isso é a substância eterna. E isso é Deus. A terceira via da prova da existência de Deus, na visão de Tomás de Aquino, é a respeito dos seres contingentes até ao ser necessário. Se o que existe depende de algo para existir, aquele de quem ele depende é necessário para a sua existência. O que não é necessário é chamado de contingente, ou seja, pode ou não ser, pode ou não acontecer, pode ou não existir, porque não é indispensável que seja, que aconteça. Por exemplo, para que o planeta exista, eu não preciso existir. Ele é contingente nesse sentido. Os contingentes não são em si mesmos a própria razão de serem. Por isso eles dependem. Em outras palavras, os contingentes dependem dos necessários, que são contingentes também noutra perspectiva, e dependem de outros que lhes são necessários. Todos os seres dependem de outros que os sustentem. E isso vai afunilando até que o necessário dos necessários, o insubstituível, sem o qual nada mais haveria, surge então. Ou seja, surge na nossa perspectiva, mas nada mais existiria sem ele. Esse ser necessário, que é do qual tudo mais depende, mas que não depende de nada, ele basta a si mesmo. Só depende de si. É esse ser que é necessário para todos, é o que chamamos de Deus. A quarta via da prova da existência de Deus é do grau de perfeição nos seres. É assim que é chamado, o grau de comparações. Todos os seres se prestam de alguma forma a uma classificação. Às vezes nós nos pegamos comparando as coisas, não é? Dizemos que umas são melhores que outras, que umas são mais fortes que outras, que são mais bonitas. Mas se fôssemos comparar as coisas para definir por um princípio maior, como por exemplo, a saúde é mais importante que a roupa, ou que o amor é mais importante que a fé, isto é, se formos comparando as coisas por seus aspectos e suas qualidades, nós vamos chegar àquela que é superior a todas as demais em qualquer situação. A esse elemento que está acima de todos os demais, que é superior a todos os demais, que é mais valioso, que é mais importante, é este que nós chamamos de Deus. Ele a todos supera. Ele é a referência em qualidade para tudo mais. A quinta via da prova da existência de Deus fala de ordem no universo, fala de finalidade, chamada também via da finalidade. Todo universo possui uma ordem, aponta para um fim para o qual se encaminha. Seria, por exemplo, absurdo pensar que o útero não tenha finalidade, que as células nervosas não atuem sob determinada ordem,
que a fotossíntese não traduza um plano. Para que foram feitos os ouvidos, se não para ouvir? Os olhos, se não para ver? É um absurdo não enxergar uma finalidade, mas uma ordem depende de um ordenador. A finalidade observada no conjunto e nas partes da natureza denunciam que há alguém por trás desse fato, que há uma intencionalidade. Se as coisas inconscientes não podem planejar a si mesmas, então há necessidade de uma consciência que as planeje. E esse ser que planejou todas as coisas é a ele que chamamos de Deus. Em tudo isso é possível enxergar que o que podemos saber de Deus é que ele existe como causa, ele existe como ser necessário, como ser eterno, superior e mentor de toda a realidade. Essas são verdades da razão, verdades incontestáveis. Tomás de Aquino escreveu que saber além disso só se for através da revelação desse Deus. Mas a razão humana, ela precisa reconhecer o seu limite. Ela reconhece que Deus existe, que ele é causa, que ele é necessário, que ele é eterno, que ele é superior e é o mentor, o ordenador da realidade. Quanto ao mais, só a revelação pode informar detalhes que a razão nunca saberia por si. Mas ele adverte também que a razão e a revelação não podem ser excludentes, ou seja, não podem se contradizer. Como verdade da razão, ela aponta para mais que a essência, ela aponta para a existência de Deus. Como a existência de Deus é necessária desde a eternidade, essência e existência estão inseparáveis em sua realidade. Na verdade, essência e existência são uma única coisa em Deus. A essência de Deus é a sua existência. Ele não é uma ideia. Deus não é um projeto. Deus não é uma teoria, não é uma possibilidade. É a realidade das realidades.